Muito boa tarde, pessoal. Eu me chamo Beatriz, eu sou trabalhadora do setor doutrinário do GEPEC e eu tô aqui mais uma vez com vocês para a gente dar continuidade ao estudo da obra Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificada por Allan Kardec, como a gente sabe. Lembrando sempre que a gente está realizando esse estudo de forma sequenciada. Então, todos os domingos, nesse mesmo horário, a gente vai estar aqui no canal dando sequência a esse estudo. Hoje a gente vai dar continuidade ao tópico Ressurreição e Reencarnação, que faz parte do capítulo 4, que é intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falaremos hoje dos itens 8 a 13 desse capítulo. Mas antes disso, antes de tudo, eu peço que a gente comece o estudo com uma breve oração. Então eu peço que todos vocês, aqueles que se sentirem confortáveis, podem fechar os olhos, coloquem numa posição mais relaxada, os pés firmes no chão, de preferência, para que a gente possa se concentrar bem. Vamos respirando fundo, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, com esse propósito tão importante. Agradecendo pela presença do nosso irmão protetor, nosso anjo da guarda, aquele espírito que está sempre conosco. Precisamos manter o nosso contato com ele constantemente. Pedimos aqui hoje a presença da espiritualidade maior, para que ela nos guie na interpretação, na compreensão certeira daquilo que as mensagens de hoje vão nos trazer. Pedimos que possamos ter um estudo enriquecedor, que possamos aprender aquilo que não sabemos e relembrar aquilo que nós não lembramos que sabemos. Assim seja. Bom, eu quero lembrar vocês que o item 8 ele vai corresponder à continuação da passagem que foi trazida no item 5. Isso tudo foi conversado no último vídeo, né? Então, para aqueles que não se lembram, eu recomendo que voltem e assistam aquele vídeo direitinho para a gente continuar o estudo a partir do item 8. Então, vamos começar a leitura. Para se apanhar o verdadeiro sentido dessas palavras, cumpre também se atente na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. Muito imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas. Eles acreditavam que a Terra saíra das águas, e por isso consideravam a água como elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. A interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Então, eu quero já realizar uma pausa rápida aqui. É muito importante que a gente se lembre dessa concepção que foi explicada, de forma muito abrangente em O Livro dos Espíritos. Então, temos o espírito e a matéria como dois elementos distintos e fundamentais, da Constituição Universal. É importante que a gente lembre também do fato de que somos espíritos na condição de encarnados e não pessoas que possuem um espírito, como também é explicado no Livro dos Espíritos. Então, continuando a explicação de Kardec. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. É nesse sentido que, a princípio, as compreenderam. O espírito sopra onde quer. Ouves-lhe a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que essa parte, que essa frase, se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nessa última acepção, abre aspas, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai, fecha aspas, significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito, ou a alma, fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe conheceria o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Então, mais uma breve pausa aqui para a gente falar do seguinte. Vejam que importante é isso.
A gente vai ter a distinção entre espírito e corpo, ou seja, entre espírito e matéria. O corpo ele surge na concepção, é gerado ao longo da gravidez e nasce após 9 meses, via de regra. Mas o espírito que habita esse corpo não foi gerado na concepção. Ele é anterior a ela. E se a gente sabe, né, que o espírito é anterior ao corpo, a gente sabe então que há uma existência, uma vida mesmo, da qual todos nós fazemos parte e que acontece fora da matéria, fora do planeta Terra, né? Kardec então vai trazer aqui agora outra passagem. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Isso foi em Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Kardec continua explicando. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Então, o que a gente tem aqui, né? Em diversos momentos, Jesus vai trazer para a gente o conhecimento acerca da pluralidade das existências. De alguma forma, né? E esse conhecimento ele vai ser trazido por ele, via de regra, de forma um pouco mais suavizada. Por que isso? Porque o conhecimento trazido por ele precisava ser, via de regra, como a gente sabe, compreensível para as pessoas da época. Ainda mais acerca de um tópico tão profundo, né, quanto a condição existencial do espírito. Mas essa é uma das passagens em que essa suavização não ocorreu. E é importante que tenhamos isso em mente. Muito do que foi dito por Jesus veio nessa expressão mais direta justamente também para facilitar o entendimento de certos conceitos. Ainda mais em um momento histórico que, como foi dito por Kardec anteriormente, alguns conhecimentos físicos ainda eram muito limitados, né? Então, Kardec continua aqui sua explicação. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. A gente teve essa citação lá na passagem. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo, se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que é isso aqui, né? Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Ele ainda acrescentou, ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Kardec agora vai trazer outra passagem, agora de Isaías, né? A passagem é a seguinte: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isso foi em Isaías, capítulo 26, versículo 19. Kardec explica. É também muito explícita essa passagem de Isaías, abre aspas, aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo, fecha aspas. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados não estavam mortos em espírito, ele teria dito, ainda vivem, e não teria dito, viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem em princípio que todos os que estão mortos reviverão. É muito importante aqui a gente visualizar o seguinte, né? A gente tem aqui mais um exemplo da necessidade da gente entender a complexidade e a pluralidade das mensagens trazidas por Jesus, né? A gente não pode imaginar que são coisas simples, diretas, sempre literais ou sempre figuradas. Ao afirmar que após a morte os mortos viverão de novo, né? Temos que isso ocorrerá através da reencarnação, o que nega diretamente a ideia de que penas eternas, ou seja,
punições eternas a partir dos erros que a gente comete aqui na Terra, né? Existe. Então, a punição não é eterna, justamente porque reencarnamos inúmeras vezes. E através desses processos, alteramos os nossos rumos enquanto espíritos em evolução. Estamos sempre errando e adquirindo responsabilidades, ao mesmo passo em que estamos sempre também neutralizando débitos e corrigindo erros passados. E isso se dá porque, justamente enquanto encarnados, nós temos a consciência espiritual, que ainda que velada pelo esquecimento, não deixa de guiar tudo aquilo que a gente faz. Com todas as passagens que a gente viu até aqui, né, é muito clara a afirmação de Jesus acerca da pluralidade das existências e do que é que deve ser feito para que essa pluralidade seja vivenciada de forma em que nos aproximemos ao máximo possível de Deus, né, do propósito que nos criou. Então a gente precisa ter um senso crítico e um esforço lógico bastante importante e constante quando a gente faz a leitura continuada das passagens. Porque as coisas que não foram ditas de modo solto, né? Então, assim, as coisas foram ditas de modo bastante coerente. Então, se entendemos que Jesus trouxe o conceito de pluralidade das existências, é um erro bastante desatento a gente interpretar a ideia de nascer de novo sob a ótica materialista, né? Unicamente terrena. E para finalizar essas observações, eu trago aqui uma última proposta para a gente refletir aqui, né? Observem também o seguinte aspecto, então. Jesus ele traz duas frases nessa passagem de Isaías, né? Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. A compreensão do termo ressurreição é atrelada diretamente à ideia de reencarnação. Se a gente for analisar isso com atenção, é o que acontece em cada uma das passagens bíblicas, e isso desde o Antigo Testamento. Mas é importante a gente pensar aqui também em uma possível forma de compreensão dessa segunda frase. Ó. A gente passa por diversos momentos nessa encarnação ou em outras, momentos nos quais a sensação de vazio parece que é quase uma imposição para a gente. Seja por certos acontecimentos, seja por débitos que a gente carrega em nossa consciência espiritual, né? Seja por dificuldades materiais representadas por doenças, transtornos, dificuldades, enfim. É fato que nós estamos sempre passíveis a cair num sentimento de desamparo, por diversos motivos. Então, isso é algo comum. Mas esses momentos não são eternos. A gente pode enxergar o ressuscitar trazido por Jesus nessa passagem de Isaías como uma afirmação justamente de que a gente vai retomar a nossa vitalidade em seu sentido mais amplo. Em que a gente vai ultrapassar esses vales, entre aspas, né, da vida, em que tudo parece que vai dar errado, que não tem sentido. Então, quando a gente fala da lei do progresso, né, em toda a sua magnitude, a gente precisa entender o seguinte. Ela também está presente nos aspectos menores das nossas existências, aspectos menores, entre aspas. Então, assim, pensar que evolução é uma regra é sinônimo da gente perceber que nosso melhoramento em todos os aspectos é uma regra. Seja ele lento, quase parando, digamos assim, ou mais dinâmico. Ou seja, da mesma forma que não há estágio evolutivo, moral, nosso, que não possa ser superado, também não há estado debilitado emocional, psicológico e mental que não vá melhorar. E qual a ferramenta primordial para isso, né? O esforço. O esforço buscando a coragem, buscando a atenção constante no nosso cotidiano e buscando principalmente a autonomia, que é o que fará a gente evoluir na direção que a gente vai determinar para nossas vidas. Então é importante que a gente mantenha isso em mente acerca do que Jesus traz. Pessoal, eu espero que eu tenha sido clara com as reflexões que eu trouxe aqui, breves, para vocês na tarde de hoje. E eu gostaria de propor uma finalização desse nosso encontro com uma segunda prece, agora uma prece final. Eu peço que vocês mais uma vez se coloquem em uma posição de relaxamento, pés firmes no chão para aumentar a nossa concentração. Aqueles que assim quiserem podem fechar os olhos. Vamos respirar fundo mais uma vez. Agradecer pela oportunidade desse momento em que podemos focar nessa mensagem, em que podemos raciocinar acerca do que Jesus trouxe, raciocinar acerca da importância das suas palavras para as nossas vidas, para o nosso cotidiano, para a nossa concepção de existência, para a nossa concepção de evolução. Agradecemos profundamente pela possibilidade de estarmos aqui hoje reunidos, mais uma vez, como estivemos em todos esses domingos. E pedimos a permissão e o amparo da espiritualidade maior para que possamos, nas próximas semanas, continuar esse estudo. Assim seja.
Então eu peço a vocês que não deixem de acompanhar a gente no próximo domingo, no mesmo horário, para a gente dar uma continuidade a esse estudo. Eu agradeço muito pela presença de vocês aqui hoje e eu espero que todos vocês tenham uma ótima semana. Até a próxima!